Olá, amigos, boa tarde a você, sintonizado no Jornal Mais Bragança. Nós estamos ao vivo a partir de agora para falar um pouquinho, sobre lazer, sobre turismo, viagens por todo o Brasil, também por todo o mundo. Nós estamos recebendo aqui o Cláudio Lutzcati da Antares Travel. É uma agência de viagens que proporciona para você as melhores condições. Cláudio, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Para a gente bater aquele falar um pouquinho sobre as viagens, sobre a cultura, a economia principalmente, que influencia muito nessa questão, né, Cláudio? Influencia. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, o Jornal Mais Bragança. Muito obrigado pela acolhida e quero também aproveitar aqui e cumprimentar os ouvintes e os espectadores, né, do, do jornal. Bom, para a gente começar falando, como é que começou a sua história e a sua carreira nesse meio, do turismo, lidar com o lazer das pessoas, lidar, com a autoestima, principalmente, viagens nacionais e internacionais, mas como começou a sua carreira com Antares? Tá. Na verdade, a minha experiência com turismo, ela tem uns 43 anos. Né? E quando eu tinha aí uns 15 anos, eu viajei para os Estados Unidos, numa época em que ninguém viajava. E durante toda a minha carreira profissional também eu viajei muito, porque eu fazia um trabalho de abertura de mercados internacionais. Então a viagem fazia parte do roteiro de vida que eu tinha ao longo dos últimos 40 anos. E eu tive a oportunidade de conhecer praticamente 100 países em 40 anos. Né? Desde 75, quando foi a primeira vez que eu viajei, até os dias de hoje, né? Então eu conheço praticamente todos os continentes, a maioria dos países, e também tenho que dizer que os países, a realidade dos países também mudaram ao longo desses 40 anos, Matheus. E, Cláudio, só completando o que você falou, desses destinos, qual que são o que você mais lembra? Que te remete e fala, Matheus, foi uma viagem inesquecível, a primeira, a última viagem que você fez, pode abrir a sua vida aqui pra gente. Matheus, eu vou dizer uma coisa para você. Destino e preferência por destino é uma coisa muito particular. Eu vou te dizer um dos destinos mais bonitos que eu vi na minha vida. É a estrada de Camanducaia até Monte Verde. Tão perto. Tão perto. E por E quê? comparado, pela beleza, eu estava subindo de carro, eu parei na beira da estrada para olhar a paisagem e ver aquele vale como é que é? Araucárias. É um espetáculo, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Nem na Suíça eu tinha visto uma paisagem, quer dizer, me tocou de uma forma muito diferente. Né? Então são coisas muito particulares. Cláudio, para a gente começar a falar um pouquinho sobre as viagens, Antares, que está no mercado há quanto tempo? Você à frente da Antares, junto com o Cadu. Hoje fazem 5 anos. Na verdade, eu estou do outro lado do balcão. Eu estou atendendo, né, o cliente. Antes eu era o que era atendido. Uhum. Então eu tenho muitos anos de experiência em ser atendido. E hoje eu acredito que eu possa transformar a experiência do meu cliente numa experiência espetacular, porque eu já conheço o outro lado. Então eu posso sugerir ou até melhorar o atendimento por conta disso. Pela experiência já exercida, porque eu já estive no lugar daquele que está viajando hoje. E nada melhor, de que estar no lugar de uma pessoa que procura um destino. Eles vão chegar para você lá na Antares, vão passar o sentimento, o que eles pretendem nas férias. O que eles pretendem nas férias, muitos já vão mais ou menos com o destino já pretendido. Outros vão para consultar novos destinos ou querem mais informações daquele destino. Né? Hoje muita gente pergunta por que a internet não atrapalha o trabalho do agente de viagem. Eu diria que atrapalhar não, ele veio na verdade complementar. A internet também não é solução dos problemas de qualquer viajante. A gente vê hoje que sem uma pessoalidade no tratamento, você pode enfrentar dificuldades e não tê-las resolvido. Uma agência de viagem, você sempre vai ter um suporte, ou por WhatsApp, por telefone, seja como for. Hoje o WhatsApp, além de não ter custo, a facilidade do seu atendimento e de uma eventual correção que você tenha que fazer por um cancelamento de voo ou por uma não confirmação
de um quarto de hotel no seu destino ou por alguma outra falha, né? Quer dizer, pela internet você não conseguiria fazer isso em tempo hábil. E com um agente de viagem à sua disposição, praticamente você tem serviço garantido. E quase que sem nenhuma diferença de preço. Porque as pessoas acham que a internet é mais barata com agente de viagem. Eu posso dizer que o agente de viagem, ele entende de viagem. O engenheiro de computação, ele entende de computador, mas não entende da necessidade que tem o viajante. Né? Então, a experiência que o viajante vai ter com um agente de viagem é muito superior ao que a internet pode oferecer. Embora a gente saiba que a revolução tecnológica está aí e ela mudou, sim, no ramo do turismo. Antes, há uns 15, 20 anos atrás, todo planejamento de uma viagem, ela começava numa agência de viagem. Hoje, ela começa pelo Google. Pesquisando os lugares. Pesquisando os lugares, roteiros. Além disso, é um prazer que as pessoas têm, a informação à disposição. Você abre o Google e você busca o destino, tem opções, tem blogs com dicas, destinos, endereços, né, para atender ao interesse daquele viajante. Então, hoje você praticamente você chega com o teu roteiro pronto numa agência de viagem, né, e pede para ele montar. E ele vai montar de acordo com às vezes a gente muda o destino, ou alguns destinos, ou a sequência dos destinos, para baratear a passagem. Porque às vezes de um destino A para um destino B, é mais fácil ir para o B primeiro do que para o A. Né? E a gente pode ter uma economia aí de 30%. Só de fazer uma mudança. Só fazer uma mudança. Porque hoje, nos dias de hoje, como as passagens aéreas estão subindo muito, uma coisa que a gente precisa esclarecer, que a passagem aérea está subindo muito por dois fatores. Dois fatores que combinados, que é o aumento do dólar. A gente teve um aumento do dólar nos últimos 18 meses de 30%, de 13,20 para 4,37 como está hoje. Né? E nós tivemos um outro episódio que está assustando o mercado, que é o aumento do preço do petróleo. E esse automaticamente impacta e afeta os preços dos combustíveis. Então, ele é automático, que nem na bomba de gasolina hoje. Né? Praticamente, nos Estados Unidos é assim, a gasolina, subiu o preço do petróleo e imediatamente na bomba se manifesta esse aumento. Cláudio, já falando sobre a questão econômica... E por isso, eu estava só complementar, desculpe, sim. Eu preciso complementar, e esses ajustes, essa contribuição que a gente faz, na verdade é agregar valor ao nosso trabalho. A tecnologia veio para agregar o seu trabalho também. Veio também. Eu digo para você, hoje, 60% a 70% do custo de uma viagem é passagem aérea. Só para te dar uma noção, nos últimos 12 meses, praticamente dobraram as passagens aéreas. Então, você somando o preço da passagem aérea com acomodação, a participação da passagem aérea, ela representa aí uns 70% do orçamento total. Então, você fazendo uma combinação melhor com os destinos, você tem uma redução bem drástica dos preços do pacote, porque você mexe justamente onde é o maior componente de gasto, que é a passagem aérea. Então, por exemplo, se você vai para Londres e Paris, né? Você vai primeiro para Londres ou para Paris? O que vai decidir se vai primeiro é o barateamento do custo para ver qual é o destino que você vai escolher, ou qual o roteiro que você vai escolher. Mas ele é decidido com base no orçamento. E as pessoas hoje precisam economizar. Cláudio, já falando até da parte econômica, como você está citando, o barateamento, né, os destinos, dependendo uma localidade A ou B, que vai influenciar na passagem. E hoje, quais são os melhores e os mais procurados destinos de viagem nacionais e também internacionais? Eu diria que a gente está com uma tendência de ter um aumento nos destinos nacionais, por conta do próprio dólar. Que está subindo e não existe um acompanhamento da renda da população. Né? Então, destinos no Brasil que disputam a preferência dos brasileiros, eu diria Maceió, Porto Seguro, Gramado.
Esses são os 3 principais, né? Camboriú também. Né? E o Nordeste brasileiro em geral, mas eu acho que o carro-chefe do Nordeste seria Maceió, Maragogi. Né? É um destino bastante econômico, interessante, cujo preço também é determinado pelo fluxo aéreo, né? E a oferta de aeronaves e linhas aéreas entre São Paulo e esses destinos. A diversidade no Nordeste a gente pode falar que é muito grande, tanto na parte gastronômica, de cultura. Ela é muito grande porque ela é uma das maiores regiões aqui no Brasil, né? São quase 8 estados, né? Com cultura, com praia, com eventos folclóricos. É um espetáculo, o Nordeste brasileiro, e com as suas variações, né? O Sul também tem uma cultura alemã, uma cultura diferente do Nordeste, mas é tão brasileira quanto, né? Mas com um componente mais europeu e menos, vamos dizer, aqui não quero dizer que são nacionalistas, mas são características de brasilidade, mas são uma faceta diferente. São facetas diferentes que compõem a brasilidade do nosso país. O Centro-Oeste, com o Pantanal, Mato Grosso, tem destinos procurados também? Tem destinos procurados e muitos começam a ser bem disputados. Bonito, no Mato Grosso do Sul, mas hoje ele é um destino praticamente caro, se você considerar as distâncias, né? E a frequência de voo também. Não esqueçamos que a frequência de voo é um determinante na formação do preço de uma passagem aérea, né? E se ela está muito fora, na verdade, então é um destino que não é tão disputado assim. Né? E a gente está passando, né, fazendo um panorama no país, passando pelo Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, e as viagens internacionais. Daqui a pouco eu volto para a América do Sul. Foz do Iguaçu também. Foz do do Iguaçu eu diria que é um dos destinos mais disputados hoje, do brasileiro. E essa baixa temporada nas quedas de água influenciam também na procura? Ou não, a pessoa fecha um pacote não. E aí as demandas, esses acontecimentos naturais? destinos, basicamente, o ano todo são disputados. Né? Não existe alta nem baixa temporada para esses destinos. Por exemplo, Foz do Iguaçu, é o ano todo. Né? É o maior destino brasileiro de turistas estrangeiros. Né? Japonês, chinês, orientais, enfim. Então, existem todas as companhias aéreas, praticamente voam. Você tem a TAM, Gol, Azul, enfim, voando para esses destinos. A Avianca, que agora saiu do mercado, né? E que atrapalhou os preços do mercado um pouco, né? Fez com que os preços também se aviltassem um pouco. E esses destinos são os principais. Mas, cada vez mais, quando se populariza um destino, sempre novos destinos, e tem aquele viajante que busca novas emoções, novos prazeres, novas experiências. Então, vão descobrir um destino entre praias, entre um estado e outro, que não existia, que tem só uma pousada. Eles começam a popularizar. Né? A tendência do turismo no Brasil hoje, por conta também do dólar, não do impedimento com a alta do dólar, mas existe uma diminuição de renda, se a gente considerar que no Brasil o dólar subindo uma velocidade muito maior do que a correção de salários. Então, isso faz com que o brasileiro tenha como opção outros destinos dentro do Brasil. E um destino muito interessante que começa a ser explorado é o da Amazônia. Né? A beleza da Amazônia, a floresta da Amazônia. Então, a gente está vendo o brasileiro buscar cada vez mais destinos que eram esquecidos do brasileiro. Com um dólar baixo que durante 10 anos nós tivemos, aliás, o Brasil, desde a época da estabilização da economia, viveu com um dólar baixo, ou seja, um real sobrevalorizado, uma forma, inclusive, de conter a inflação. Estados Unidos e Europa era muito mais barato viajar para esses destinos do que para dentro do país. Então, uma coisa que nós percebemos, por exemplo, Miami já virou quase que o primeiro destino dos brasileiros. Depois a Europa, depois a América do Sul e depois alguns destinos brasileiros. Né? Hoje está mais difícil viajar para os Estados Unidos, porque o dólar
nunca teve tão alto, mas é um movimento internacional do dólar. Existe a tendência de um super dólar, né? Que também não é bom para a economia americana, porque ela não cresce mais porque ela depende de exportação. E a exportação Sim. americana começa a ficar muito cara. E aí os custos também nas viagens, que eu acredito que hoje, e não só hoje, há alguns anos, Orlando, Disney, são lugares que remetem aos sonhos das pessoas, né? É. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, uma criança de classe média, ela viaja tranquilamente e com 5 anos, 8 anos, ela conhece Orlando. Eu fui conhecer Orlando com 40 e poucos anos. Mas é muito bonito conhecer Orlando. Orlando é um espetáculo. Remete forçosamente à infância. Né? Aquele castelinho que a gente vê na televisão, enfim, com a Branca de Neve, Mickey, Pluto, sei lá mais quem, a gente vê isso pessoalmente. Então, Sim. é muito emocionante, é muito bonito. E a criança brasileira hoje tem acesso a isso. Né? Em cima, por que tem acesso? Acesso por conta do crédito. Hoje a facilidade de achar um lugar no avião, tem tantas companhias viajando para esses destinos, companhias americanas, que quase todas operando dentro do Brasil, com 2, 3 voos diários. Isso faz com que a população, a grande classe média brasileira, tenha maior acesso às viagens. E tem um outro componente que a gente não pode esquecer também. O preço da passagem internacional. Há 20 anos atrás, mais ou menos, quase 30 anos atrás, fazer um voo para Miami custava $1.000. Hoje a gente pode considerar que hoje você paga esses mesmos $1.000. Mas 3 anos atrás, quando não tinha essa alta do petróleo e na crise econômica, onde o pessoal realmente abaixou o preço, passagem aérea para Miami era $300. Quer dizer, houve um barateamento dos custos de viagem e com a estabilização da economia, um contingente aí entrou por esse mercado. Um dado legal que o pessoal que está ouvindo, eu quero explicar a dimensão desse acesso, do tamanho desse acesso, a magnitude desse acesso. No ano 2000, 33 milhões de brasileiros viajavam. Em 2014, que foi o auge antes da crise econômica, 108 milhões de brasileiros viajavam. Né? Veio uma crise importante aí, que durou uns 3, 4 anos. Ainda a gente está saindo dela, mas existem ainda os reflexos dessa crise. 89 milhões, 90 milhões de brasileiros estão viajando. Quer dizer, ela se popularizou, esse meio de transporte, esse meio de locomoção, ele se popularizou e muita gente teve acesso a isso. Né? Principalmente brasileiros que moram aqui no sul do país e que têm raiz no Nordeste, que eles iriam de ônibus há 20 anos atrás, hoje eles vão de avião. Quer dizer, entrou uma grande parcela da população está usando esse meio. Sim. Então foi explosivo para o turismo, para esse mercado, a entrada desse contingente de viajantes. Então a tendência é, cada vez mais, grande parte da população vai ter acesso a viagens. Isso é muito bom, né? Ter o prazer de viajar. Não pertence mais a 2% da população ou da elite de um país que só os ricos viajavam. Né? A coisa se modernizou, se ampliou, as ofertas estão aí, inclusive o acesso ao crédito está permitindo que a população tenha esse tipo de acesso, não só a renda. Cláudio, temos algumas pessoas acompanhando aqui a nossa live ao vivo. Nós estamos aqui no Jornal Mais Bragança, recebendo o Cláudio da Antares, falando um pouquinho, né, sobre os pacotes, sobre os destinos nacionais e internacionais. A Thais Silva está na audiência também, a Má Moraes, o Felipe Dantas Muniz. Olha o interessante que ele está dizendo, que é um lugar mais bonito que o outro. Cada lugar que ele está vendo aqui nas imagens, ele diz que é um lugar mais lindo que o outro, e ele diz que faltava isso na comunicação de Bragança. Pô, que legal. Né, Como é que é o nome dele? É Felipe Dantas Muniz. Felipe Dantas. Legal, Felipe, essa sua observação. E, na verdade, esses destinos aqui estão bem mais perto de você que você imagina. Essa floresta aí que você está vendo, isso é a Amazônia, né? Bem próximo, 2 horas e meia de avião daqui.
Hoje, para você ir para Manaus e fazer um turismo de selva, um turismo de navegar pelo Rio Negro, enfim, é um espetáculo que o Brasil oferece. E o turismo brasileiro, o brasileiro está começando a conhecer esses lugares agora. E você encontra na rua milhares de americanos que já há mais de 20 anos vêm para essas regiões da Amazônia porque tem um apelo fantástico, né? Essas são as chapadas. O Brasil tem uma das maiores diversidades geológicas do mundo, que são os platôs, ou seja, os planaltos. São grandes formações de planície reta. É uma das coisas mais bonitas que nós temos no Brasil. O número de parques florestais, né? É um modelo que o Brasil está seguindo dos Estados Unidos, que é um maior atraente, eu digo, maior atração turística. Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães. O Espetáculo Brasil tem uma oferta de destinos espetaculares. Ecoturismo, é o ecoturismo, na verdade, o turismo de aventura. Então, nós temos Várias opções, né? uma oferta muito ampla de destinos para atender diferentes interesses. Ô Cláudio, falando nessa diversidade, nessa beleza do país, existem alguns programas, inclusive é um programa internacional que se chama O Mundo Visto de Cima, e tem um também que agora é o Brasil Visto de Cima. O Brasil visto de cima. E ele mostra cada lugar que nós não temos a dimensão, não temos capaz de passarmos a vida inteira e não termos a noção de como o nosso país é grande em termos de território, de beleza, de fauna, de flora. É um espetáculo. Por isso que a gente fala que o Brasil poderia ser economicamente um país de primeiro mundo, porque tem toda a estrutura, né? Ele pode chegar a ser um país de primeiro mundo, que ele tem tudo para ser de primeiro mundo. Você fez um comentário que eu achei interessante, que a gente tem tudo e a gente não reconhece ou não dá valor. Quando as coisas são abundantes, a gente não dá valor. Quando a coisa é escassa, você dá valor. Isso é um comportamento humano, né? O Brasil, culturalmente, é um espetáculo. A diversidade cultural do Brasil. Nordeste, Sul, Norte. Você tem o Carnaval, você tem as festas folclóricas do Nordeste, você tem o Bumba Meu Boi lá no Amazonas, você tem as festas e as tradições gaúchas. Quer dizer, você tem uma infinidade de eventos brasileiros, mas de origem e natureza diferente, né? Sim. E o brasileiro hoje dá valor para aquilo que é de fora, né? A gente dá valor, existe esse neocolonialismo, isso faz parte da nossa cultura, valorizar aquilo que vem de fora. Talvez porque a gente foi uma economia muito fechada e fomos, de alguma forma, obrigados a consumir produtos brasileiros para incentivar a nossa indústria. Sim. E a gente começava sempre a apreciar aquilo que vem de fora porque era mais escasso, né? Como o Brasil é um país bonito demais, você se acostuma com essa beleza e você não valoriza tanto. O Felipe está perguntando, né, o Felipe Dantas, se a Antares também trabalha com viagens menores, né, como para Capitólio. Ele citou aqui Na Capitólio. verdade, Capitólio é um lugar muito bonito. Um lugar muito bonito. Eu fui lá 2 vezes e realmente os cânions de Capitólio são um espetáculo. Felipe, a gente não faz pequenas viagens assim, não. Porque essas viagens seriam interessantes para grupos de viagem. Nós somos especialistas em grupos de viagem, mas para destinos bem fora, né? O que está faltando em Capitólio é uma infraestrutura turística, eu digo, o número de pousadas. Imagina a gente levando um grupo de 30, 40 pessoas, que é normalmente o número que é composto os nossos grupos, e chegar nesse destino e não ter acomodação para toda essa gente, né? Tem muitos destinos brasileiros que carecem dessa acomodação e faz com que, então, o turismo para essas regiões não sejam tão estimuladas. A Dalva Sebastião também está parabenizando você, Cláudio,
né, pelos lugares maravilhosos que você está conseguindo trazer essas informações. Então, ela está dando os parabéns também para Antares. Eu quero agradecer a Dalva aí por esse reconhecimento e convido você, Dalva, Para ir em Antares, tomar um cafezinho com a gente e conhecer o trabalho da gente. Muito obrigado, Dalva. O Carlos Alves também na audiência. Obrigado, Ô, Cláudio, e os destinos internacionais? Quando a gente fala de destinos internacionais, eu acredito que as pessoas pensam nos Estados Unidos, Canadá, mas muito também em relação à Europa. Eu posso dizer para você que nos últimos 10 anos os Estados Unidos liderou a preferência dos destinos dos brasileiros por causa do dólar, um dólar baixo, o real muito valorizado. Quando o real começa a desvalorizar, se mudam os destinos. Então, hoje a Europa é muito mais barato, é um destino muito mais barato se comparado aos Estados Unidos. Tanto no custo de uma passagem aérea, quanto a permanência, custos de hotéis, compras, o dia a dia, a alimentação. Estados Unidos se tornou muito caro. Por conta do dólar, do aumento do dólar para o real está bem desvalorizado, e os Estados Unidos não está vivendo mais aquela crise em que se produzia muitas ofertas com 30%, 40% de desconto para atrair o consumidor para fechar o negócio. Hoje não tem mais isso. Então, quem vai para os Estados Unidos hoje e comparar ou buscar aquilo que viu alguns anos atrás, não tem mais. Os preços subiram, porque não existe mais crise que justifique a aplicação de um desconto adicional. E a própria política americana de taxar produtos asiáticos ou de origem asiática, que são calçados, tênis, roupa em geral, produtos de computação, basicamente tudo, que os Estados Unidos são os maiores importadores do mundo. Então, a economia, os preços também encareceram. Então, você imagina, um dólar subindo, os produtos subindo por conta disso aí. Ausência de crise, né? Então não tem desconto, e a própria taxação dos importados dentro dos Estados Unidos. Então, o destino americano é um destino que, para alguns ainda é interessante, eu gosto dos Estados Unidos e tão desejosa pagar o preço que for para viajar, ótimo. Ele não deixa de ser um destino, né? Ele está sendo um destino menos disputado, vamos dizer assim. Isso está influenciando o número de voos que está saindo do Brasil. Hoje a frequência está sendo alterada. Nós tínhamos voos direto de Los Angeles, nós tínhamos voos direto para Detroit. Eles estão mudando a malha aérea em função da demanda que elas apresentam no momento. O Cláudio, a Gi Cortese, né, parabéns, cada lugar maravilhoso, e estão parabenizando também a Antares e o Jornal Mais Bragança, e parabenizando você pela atenção às pessoas que estão nos assistindo agora e também pela explicação. Diz que você explica muito bem cada assunto que a gente trata aqui, e é o intuito que a gente fez essa parceria com a Antares, não somente no esporte, claro, para trazer muita informação para vocês, mas para conhecer um pouquinho do nosso país, do nosso mundo, né? A gente fala tanto de assuntos banais, né? Uma coisa que na verdade, quem tá fazendo essa apresentação fantástica é a contribuição desses ouvintes. Sim. Então, eu quero agradecer a vocês. Só para vocês terem uma ideia e da dimensão do potencial que o Brasil tem para turismo, para receber turistas, eu acho que o governo tomou uma decisão fantástica de abolir a reciprocidade e permitir americanos, canadenses e neozelandeses, australianos, japoneses entrar no Brasil sem visto. Então, o aumento de viagens desses turistas para o Brasil em 6 meses aumentou 150%. Isso são divisas que entram para o Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, esse pessoal valoriza uma diversidade ecológica que nós temos, que eles não têm. Por isso a valorização do estrangeiro com relação ao Brasil, né? Que nós não conseguimos reconhecer porque ele é abundante aqui. A gente é acostumado com essa beleza, né? Então, e é natural, por exemplo, com uma criança de classe média da Europa, o sonho dela é dormir numa cabana
na selva amazônica, enquanto um menino, uma menina da classe média brasileira quer ir e apertar a mão do Mickey na Disney, né? Isso são valores, né? Mas isso é da nossa cultura. Cláudio, Eu não sei se eu consegui me fazer explicar, né? claro, claro. Dos destinos internacionais hoje, você pode dizer os mais procurados, né? A gente sempre tem aquela visão de Paris, França, Itália. Tem os Tem, primeiros 5 destinos tem, procurados? tem. Miami e Nova York já lideraram os destinos em 2010, né? Buenos Aires, eu acho que é o número 1. E está começando a se rivalizar como destino com Santiago do Chile. Santiago do Chile atraiu nesse ano, praticamente duplicou o número de turistas brasileiros viajando para o Chile. Uma tendência muito agressiva que está acontecendo no mercado é a entrada dessas empresas low cost, ou baixo custo. Então elas começam a operar no mercado brasileiro, concorrendo com Lufthansa, com Latam, enfim, com outras companhias aéreas, forçando, na verdade, uma redução no preço. Claro, a pessoa se está disposta a abrir mão de certos serviços. Não tem um serviço a bordo fantástico, como essas companhias têm. Talvez elas tenham que pagar pelo serviço de transporte de mala. Não tem serviço a bordo. As poltronas não são tão cômodas, né? Tudo se paga um preço, né? A gente paga um preço também pela redução. Sim. Né? E quem busca um orçamento está afim de uma redução representativa ou significativa, claro que vai partir para low cost. Então, nós temos hoje a oportunidade, por questão de preço, de uma parcela da população também conhecer o mundo, ter a oportunidade de viajar aqui para a América Latina. Né? E a gente voltar a ter 110 milhões de brasileiros viajando. Eu acho que nós nunca tivemos tanto brasileiro viajando para fora. Nem para dentro, nem para fora. Né? E hoje a gente praticamente está saindo de uma crise, né? A coisa melhorou um pouco, mas não estamos nos níveis que já estivemos em 2014, quando começou a crise, onde a gente tinha uma emissão de 108 milhões de passagem por ano no Brasil. Hoje a gente está com 90 milhões. A crise afetou a população de uma maneira bastante dura. E essa crise que já está implantada no país há cerca de 5 anos, tem uma expectativa no mercado, vocês que estão acompanhando diariamente a moeda americana, o real, também outras moedas no mundo, de que o país possa recuperar pelo menos ou chegar próximo a essas estimativas de 2014, que foi o auge das viagens? Tem vários componentes aí, né? O próprio preço do dólar é um fator determinante para as decisões de destino turístico, porque, na verdade, é ela que envolve o multiplicador do orçamento. Sim. Né? Então, a base de todo o orçamento é feita em dólar, porque toda a hotelaria, a companhia aérea, nacional e internacional, Sim. ela é com base no dólar, o preço do dólar. E a gente tem dois componentes infelizes nesse momento, que é aumento do preço do petróleo e o aumento do dólar simultâneo. Então, você imagina duas forças agindo contrariamente aos nossos interesses. Sim. Né? A gente teve aí, como eu comentei há pouco, os preços das passagens aéreas dobraram de um ano para outro. A participação, por exemplo, de uma passagem aérea, da parte aérea, num pacote, ela representa 60% a 70%. Nós estamos fazendo um pacote para a Turquia, que a gente negociou com a companhia aérea um preço X, que hoje ele está 35% mais caro. Em 3 meses, ele ficou 35% mais caro do que inicialmente planejado. Por conta de dólar. Dias. 90 dias. 100 dias. Né? É o dólar que subiu. O dólar subiu de 3,70, 3,75 para 4,20 como está hoje. É o preço que determina... os preços das passagens são determinados pela taxa do dólar e pelo preço internacional do combustível, do querosene no caso. Né? Então a gente teve aumentos explosivos por duas coisas.
dois fatores, né? O dólar e o combustível, né? Isso impacta. E a renda brasileira, ela não acompanhou esse aumento. Então, ela tem seu impacto, tem seu desdobramento. Então, como o destino aqui na América do Sul, ele começa a se reorientar. Os Estados Unidos deixa ser o grande destino e começa a se voltar para a Europa. Porque a Europa se torna mais barata se comparado aos Estados Unidos. Porque o euro também nunca esteve num nível tão baixo com relação ao dólar como hoje, 1,10. Não esqueçamos que há 6 anos atrás o dólar valia, aliás, o euro valia, não, perdão, o dólar valia 1,60 do euro. Ou seja, 1 euro era 1,60 dólares. Hoje é 1,10. Então, o americano hoje, com a pujança da economia americana e com a força do dólar, eles estão viajando pelo mundo afora, né? Conhecendo, indo para a Europa. Hoje o produto de consumo do turista americano basicamente é Europa, Ásia, América Latina, né? O México, na verdade, é o pátio deles, é o vizinho. Então, é o maior mercado turístico dos Estados Unidos é o México, pela proximidade geográfica. O Brasil recebe 6,5 milhões de turistas. Ele tem potencial para receber 22 milhões. A Argentina, que é o nosso vizinho ao lado, com toda a beleza fantástica que tem como paisagem, que é a Patagônia, enfim, o norte do país, os destinos turísticos como Mendoza, que é o maior produtor mundial de vinhos, recebe 10 milhões de viajantes estrangeiros, né? Então, atrás disso, por que o Brasil não lidera esse ranking? Por que o Brasil não lidera aqui na América do Sul o fluxo turístico? Por conta de aspecto de segurança, imagem do Brasil. O Brasil não gosta de uma imagem tão fantástica lá fora, com relação à segurança, principalmente segurança. É um país caro. Não esqueçamos que um produto brasileiro que é consumido numa loja, o imposto dele basicamente é metade do preço dele, e nos Estados Unidos ele é 6%. Né? Isso é uma diferença muito grande. Às vezes, por que os Estados Unidos é mais competitivo? Porque sobre o produto dele, você tem um adicional de 6%. No nosso produto está embutido 53%. Né? Então, isso faz com que se afugente um pouquinho o viajante. Né? Aquele turista que não vem para consumir, o brasileiro vai consumir nos Estados Unidos. O turista estrangeiro não vem para consumir aqui no Brasil. Ele vem para ver cultura, diversidade, enfim, para conhecer a Amazônia, Pantanal e as riquezas que o Brasil tem. Mas o maior componente impeditivo disso é o conceito, a imagem de insegurança que o Brasil tem lá fora. Se você vê os noticiários do Brasil, fogo nos ônibus no Nordeste, é assassinato no Rio de Janeiro, é insegurança nas ruas. Quer dizer, não é uma campanha contra o Brasil, mas nós não ajudamos que a imagem do Brasil seja melhorada. Porque o que acontece no Brasil não acontece no resto do mundo com a intensidade que acontece aqui no Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, isso é um grave problema social. A gente, como brasileiro, nós nos acostumamos com isso. Que a pior coisa é se acostumar, porque quando você se acostuma, você não se indigna mais. A gente não fica mais indignado com o que está acontecendo. Você acaba aceitando. Essa é a pior coisa. A gente não pode perder a nossa capacidade de protestar. Cláudio, o Felipe está dizendo aqui até uma coisa legal. Está dizendo que esse tipo de bate-papo que a gente está fazendo aqui é igual a chocolate, né? Está fazendo com que ele tenha vontade de viajar. O que você pode falar para ele também, e as pessoas que estão nos assistindo, principalmente aquelas pessoas de primeira viagem, como é que funciona toda uma preparação? Vai chegar lá na Antares, vai conversar com você, Cláudio, eu quero ir para a Argentina, eu vi que você falou da Patagônia, eu vi que você falou da Amazônia. Eles vão chegar, vão conversar com toda a sua equipe, o Cadu, a Lilian, a Fátima, e você pode explicar para a gente, rapidamente, né, objetivamente, como vai funcionar isso? Como vai funcionar? Primeira coisa, obrigado ao Felipe. Obrigado, Felipe.
Primeira coisa, todos são bem-vindos à empresa. A agência de viagem, como qualquer outra agência de viagem, é que nem uma farmácia. Você precisa de medicamento, você vai na farmácia. Você não pede licença para entrar, você vai. E assim é na Antares a mesma coisa. As pessoas são bem-vindas, a hora que for. A gente está aí para atender e para satisfazer os seus desejos. Na verdade, hoje tem tanta agência de viagem que a gente tem que agregar valor ao nosso serviço. E a forma que eu acredito que a gente agrega valor é trazer a diferença com base na informação, na experiência e naquilo que a gente pode contribuir para fazer com que cada viajante tenha uma experiência melhor do que a última que ele teve. Então, ele é bem recebido na empresa, ligue para Antares, ou vá na Antares, é aqui perto, aqui na Rua Teixeira 352, em frente à Energisa. Entre nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, que a gente sempre passa informações pertinentes, novos destinos, a promoções, enfim, tudo relacionado a viagem, necessidade de viagem, visto, enfim, a gente coloca para o leitor como informação. E sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova surgindo aí, novidades, destinos novos. Até destinos tradicionais são interessantes porque existe tanta promoção para ir, porque são destinos que não são mais tão disputados, mas tem muita gente querendo repetir a experiência de viajar para aquele destino, como Buenos Aires, né? E sempre tem uma coisa nova. E a gente costuma munir todo o nosso viajante com toda a informação possível, né? Com toda a informação de disponibilidade de roteiros e opções de o que fazer dentro daquele destino. Eu acho que essa é a melhor forma de a gente contribuir para o sucesso e para uma experiência feliz do nosso cliente. Cláudio, a gente está falando questão econômica, a diversidade dos locais em todo o mundo, no Brasil principalmente, mas a questão política influencia no destino, não. Influencia no mercado? Não. As pessoas visitam o Brasil porque têm interesse em conhecer a diversidade e as belezas do Brasil. A política não decide, assim como tem muita gente que não gosta do presidente Trump e o turismo não parou de crescer dentro dos Estados Unidos, né? O turismo pode ser muito afetado nos Estados Unidos por conta da alta do dólar, mas não por causa do presidente Trump, que existe uma certa antipatia com relação a ele. Mas se você perguntar para um americano, ele está muito feliz com o presidente Trump, né? Com relação à política aqui no Brasil, eu, particularmente, eu não acredito que a postura que nós temos hoje tenha uma má influência no turismo ou no negócio do Brasil. Eu não acredito, porque eu acredito que o Brasil sim vai caminhar para o lugar certo, indo para o caminho certo. Essa é uma opinião minha, né? E o Brasil é uma grande nação. A gente está saindo de uma crise e é um país ainda que tem uma capacidade para nos surpreender. Cláudio, também a gente falando sobre os pacotes, né, que você citou, dia 9 de outubro? Dia 9 de outubro a gente tem um grupo para a Turquia, são 40 viajantes, estamos viajando para Istambul e a partir de Istambul nós vamos fazer todo o interior do país. Capadócia, Ankara a gente vai conhecer a capital do país, Capadócia, vamos conhecer a região onde foi o palco das grandes transformações religiosas, acontecimentos religiosos do mundo, né? A Turquia, só para vocês terem uma ideia, eu comentei com vocês que o Brasil recebe 6,5 milhões de turistas estrangeiros. A Turquia está para receber esse ano, de 2019, uma projeção de 50 milhões de turistas. Turismo é talvez uma das maiores fontes de riqueza do país. A Turquia já foi considerada o umbigo do mundo, né? Eu fiz uma apresentação para a Turquia, para esses nossos viajantes, e o pessoal... E eu quero dividir isso aqui com essa comunidade que está nos assistindo. A Turquia comentei para vocês que é conhecida como o umbigo do mundo. Ela já foi parte da antiga Grécia. O que é a Turquia hoje, geograficamente,
ela foi, há 2.000 anos atrás, ou até 2.000 anos atrás, uma parte do território grego, do Império Grego, da chamada Grécia Antiga, né? Então, os acervos gregos são aquelas colunas, aqueles templos gregos que você vê no sul da Europa. Ela tem, um dos mais preservados são os da Turquia, porque ela era parte do Império Grego, né? Da Grécia Antiga, né? Isso há 2.000 anos atrás. Depois ela foi sede do Império Romano do Oriente. Quando Roma, botaram fogo em Roma, Istambul, capital da Turquia hoje, foi transformada em Nova Roma. Isso há 1.700 anos atrás, né? Então, a Turquia, ou a cidade de Istambul, uma cidade que nós vamos, é uma das cidades mais importantes do mundo, né? Ela já foi Constantinopla. Quem estudou história, estudou isso na Idade Média, Constantinopla era a maior cidade da Europa, né? É a 4ª cidade do mundo hoje, né? Foi capital durante 18 séculos dos impérios mais longevos da humanidade. Foram quase 1.000 anos do Império Bizantino, 300 anos do Império Romano e 600 anos do Império Otomano, né? Hoje é uma república, mas ela foi até 97 anos atrás um sultanato, né? E um sultanato rico. E é um país que tem hoje uma motivação religiosa. Eu comentei com vocês que a Turquia, a região que é a Turquia hoje, foi a região em que, quando Jesus Cristo foi crucificado, a parte da família de Jesus Cristo, a mãe de Maria, eles fugiram para o norte por causa das perseguições. E os apóstolos de Jesus Cristo foram para a Turquia também, para a região mais ao norte, para se protegerem, para permanecerem vivos. E, basicamente, o cristianismo começou a se espalhar a partir da Turquia para o mundo todo, porque era a região mais segura quando saía da Palestina, ou de Nazaré, ou da cidade de Belém, que fica hoje em Israel, né? Então, nós vamos visitar, além da Capadócia, nós vamos visitar uma cidade chamada Éfeso. Éfeso é uma das maiores cidades greco-romanas preservadas da humanidade. E foi a cidade que tem um apelo religioso muito grande, porque foi onde o apóstolo Paulo escreveu o 4º evangelho, né? E as 7 igrejas do Apocalipse, que também o apóstolo Paulo escreveu, né, estão todas na Turquia, ou na região que é a Turquia hoje, que é Troia, Pérgamo, Éfeso, enfim, né? Quer dizer, ela tem um acervo histórico muito grande. E arqueológico, né? Que as grandes, por exemplo, construções de pedra que já foram igrejas bizantinas no século VIII, elas foram construídas sob a terra há 5.000 anos atrás, que era a Idade do Bronze. Então, vocês imaginem a Turquia, a importância da Turquia para a nossa história. Então, por isso ela é considerada o umbigo do mundo, porque grande parte da história que nós conhecemos da civilização humana nasceu ou se deu nos territórios que são a Turquia hoje. Então vai ser realmente uma viagem histórica e que vai remeter muito... Turquia é um espetáculo. Nós fazemos todo ano um grupo de viagens. A gente já fez o leste europeu, né, as cidades imperiais da Europa, é o leste europeu. Já fizemos Itália. E o ano que vem a gente pode repetir a Turquia, porque a Turquia é um destino altamente demandado, né? E nós temos, para o ano que vem, África do Sul, isso em março, abril. Nós temos a Itália em fim de maio e junho. E temos China em outubro também. Então nós temos vários grupos já desenhados, com roteiros desenhados
para apresentar até o próximo mês, que nós vamos desenvolver para 2020. E Israel em 2021. Então já tem todo um planejamento para os próximos anos. Todo um planejamento com um roteiro bem desenhado para levar as pessoas e surpreender o nosso viajante. Esse grupo da Turquia, vocês vão passar quanto tempo lá? São 10 dias. 10 dias? 10 dias. Vai numa quarta-feira e volta no outro final de semana. Exatamente, no outro final de semana. Então a gente começa por São Paulo, sai um ônibus daqui, vai para São Paulo, Guarulhos, nós embarcamos, chegamos na Turquia, a gente permanece 2 dias em Istambul, a gente vai ver as grandes principais atrações em Istambul, depois a gente vai para Ankara e Capadócia. Né? A Turquia, ela começou a ter uma importância muito grande no turismo brasileiro a partir de 2012, quando teve uma novela chamada São Jorge. Salve Jorge. Salve Jorge era em homenagem, a novela fazia uma menção ao santo guerreiro São Jorge, que na verdade é São Jorge da Capadócia, né? Que foi um cristão na época, hoje é um país islâmico, né? Foi um cristão, mas na época dele não existia o islamismo. O islamismo, ele foi fundado, ele foi criado 600 anos depois do cristianismo. E o São Jorge viveu em 300 depois de Cristo, né? Mas ele foi um herói porque suportou muita coisa lá. Então ele é chamado São Jorge da Capadócia e é um dos santos mais apreciados da Igreja Católica. Cláudio, já pegando um gancho nessa viagem da Turquia, a religião influencia muito na procura dos destinos também? Existe um aspecto bastante interessante que são as segmentações do turismo. Existe um turismo religioso, né? Mas não é a religião que determina o destino turístico dela, porque o destino turístico do país em questão, da Turquia, é islâmico. Se bem que o islamismo ocidental mais light, não é aquele, não é o xiita, eles são sunitas. Quer dizer, é um islamismo mais leve, não tão fundamentalista, eu diria, né? É um país que tem suas tradições, né? Respeito à religião, e a religião é levada muito a sério. É uma exigência social ser muçulmano, praticar as orações 3, 4 vezes ao dia, né? Só para terem uma ideia, as mesquitas, que são nossas igrejas católicas, as mesquitas, existem 3.000 mesquitas na cidade de Istambul, né? A cidade de Istambul também é muito grande, é maior que São Paulo, é a 4ª maior cidade do mundo. São Paulo é a 6ª, né? Não é a 2ª como a gente, todo mundo diz. Né? Não é. Istambul é maior que São Paulo. E a religião, ela tem existe um controle social por causa da religião, né? Existe uma obediência quase cega à religião. Mas na Turquia, de uma forma menos fundamentalista, eu diria. Então, né, a Turquia vai ser um destino muito procurado. É um destino procurado. Na segmentação que eu estava comentando com você, Matheus, a segmentação do turismo religioso, a Turquia tem um aspecto religioso que a gente vai visitar, porque é um dos locais onde se deu a expansão do cristianismo, né? E onde a mãe de Jesus se abrigou e viveu os últimos anos da vida dela, bem próximo a Éfeso. E é um dos destinos que eu vou levar o pessoal. O pessoal vai conhecer a casa onde viveu a mãe de Jesus, Cristo, vai entrar na casa dela, vai passar. É uma experiência única isso. É uma experiência única, né? É indescritível. Para católico é indescritível. Só estando presente para... Só estando presente. E essa é uma parte do turismo religioso também. E conhecer, existe roteiros especializados para conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. Tem roteiros religiosos dos caminhos percorridos pelo apóstolo Paulo, foi um dos apóstolos que escreveu o Novo Testamento. Então, grandes acontecimentos bíblicos aconteceram na Turquia.
Então, o apelo religioso é muito grande, né? A religião não é um fator de impedimento para o turismo. As religiões, os acontecimentos religiosos, acontecimentos bíblicos que são determinantes para esse tipo de turismo, como Israel, por exemplo. Israel é um país, basicamente, onde existe um turismo evangélico, turismo cristão, enfim, judaísmo. Fiz esse questionamento justamente, né, Cláudio, para trazer essa informação, porque nós temos Portugal, por exemplo, né, Nossa Senhora de Fátima, que esteve em Bragança, Itália, que é muito procurada. Né? Olha, então são destinos na Europa, principalmente, né? Tem os roteiros religiosos em Portugal também. Na verdade, Portugal, Braga, a cidade de Braga é a Roma portuguesa. Sim. Né? É uma das cidades cristãs mais antigas do mundo e com o maior número de igrejas católicas. É uma cidade espetacular. E eu fiz um grupo em 2015 para Portugal, onde se comemorou os 100 anos de Fátima. E a gente teve a oportunidade de estar no penúltimo final de semana da procissão das velas, na igreja de Fátima, na Catedral de Fátima, em Portugal. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Então é indescritível, né? Só estando presente. É indescritível, indescritível. E Cláudio, para a gente continuar as informações, daqui a pouquinho, né, a gente já vai encerrar, até para que as pessoas tenham curiosidade. O Felipe já disse que vai se tornar cliente da Antares, porque ele já convidou também a Anisete. Ele disse aqui, ó, Anisete, bora viajar. Por favor, então. Anisete, o Felipe... A Gi, que está na audiência, a Dalva, o Carlos. Bem-vindo, podem ligar para o telefone, entrem no Facebook, façam perguntas, façam comentários, sugiram destinos. Aqui, por exemplo, o que a gente está passando aqui na televisão, esses destinos aí, são destinos que estão bem próximos do brasileiro. Né? Essas geleiras, aqui é no sul da Argentina, na Patagônia. Aqui é a Patagônia, isso que nós estamos vendo. Sim. No sul da Argentina. A Patagônia é uma região como o Nordeste brasileiro. É uma região muito grande, com 4 milhões de quilômetros quadrados, com essas geleiras aí, uma temperatura média de 15 graus, um espetáculo, um dos maiores espetáculos que tem aqui no planeta, né? Um aquífero espetacular, uma reserva de água fenomenal, que ela vem do degelo da neve das montanhas dos Andes. E está aqui a 2 horas, 4 horas aqui de São Paulo de avião. Então é muito perto. Essa geleira Perito Moreno, aí. Então é uma coisa. É uma coisa espetacular. Tem uma coisa que você estava me dizendo em off, daqui 100 anos mais ou menos, né? Infelizmente. Hoje a gente está fazendo. O pessoal está desenhando o mundo daqui a 100 anos, considerando essa questão climática aí do aquecimento global, onde talvez as geleiras polares e essas geleiras não existam daqui a 100 anos. Então vai ser... O que eu acho improvável, é uma opinião particular minha. Sim, mas seria um pecado, né? Acabar com... Seria um pecado. Seria um pecado, uma coisa tão linda. Um pecado contra a natureza. E, o Cláudio, falando também da Antares, né, oferece serviço de lazer para todo mundo, mas agora está trabalhando também com um serviço corporativo. Corporativo. Serviço onde a agência presta serviço de economia e agendamento de viagens corporativas, ou seja, para empresas que queiram economizar, que queiram ter as suas despesas de viagem controladas e que tenham uma forma de pagamento determinada. É um outro ramo do turismo que é voltado para a empresa e não para lazer. E aí a Antares já está no mercado também. Já está no mercado para atender as empresas e essa necessidade. E só para a gente fechar, Cláudio, você citou em um dos momentos aqui na conversa, em relação, hoje, a tecnologia veio para ajudar, mas vem muitos canais também, por exemplo, que oferecem tudo. Né? Parece que vem oferecer o pacote de viagem, oferece a viagem, a hospedagem, o lazer. Muitas vezes tem que tomar até cuidado com esses tipos de comércio, né? Na verdade, assim, pesquisar é muito importante. A internet
ela é válida, ela é um meio que ela está aí e ela está cada vez se revolucionando mais tecnologicamente. Imaginem vocês que 20 anos atrás, todo o planejamento de uma viagem era feito a partir de uma agência de viagem. Hoje ele é feito no Google. E as formas de consumo estão se aprimorando. Mas existe um contingente que ainda não entrou na era digital, né? Ou não está seguro da era digital, porque tem muitos problemas ainda. Então, essas agências que estão se especializando num tipo de turismo, elas vão continuar existindo, vão continuar atendendo uma grande parcela da população. É muito importante que a internet também esteja presente, atendendo também. Porque imagine vocês que em 20 anos, 33 milhões de pessoas viajavam. 15 anos depois, um contingente de 60 milhões foi agregado a esse mercado. Não tem agência suficiente para atender toda essa demanda. Então é muito importante também muito importante ter também agências. Essas agências digitais. Sim. Mas a pessoalidade, ou a impessoalidade, que faz a grande diferença. A tranquilidade de você viajar com um roteiro desenhado, preparado por um especialista, por alguém que entende de viagens, de destinos, pode trazer uma experiência muito mais gratificante para o viajante do que aquela que é comprada pela internet. Porque aquela comprada pela internet, ela é válida, sim, mas tem que tomar muito cuidado, porque aquele preço que ela diz, não, uma viagem normal é 10, ela compra por 5, tome cuidado, vamos pesquisar, porque talvez ali ou ela tem um dia pré-determinado, 29 de um mês de 2027, ou às vezes é no final do ano, ou num determinado lugar específico, num hotel X. A gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente finaliza a operação, que vem as taxas, os impostos, o preço sobe 50% ou até 100%. Então, tomar muito cuidado. E sempre olhem que ela não é tão enganosa assim, essa propaganda, porque hoje existe um Comitê Nacional de Defesa do Consumidor, que é muito sério, né? E onde esse tipo de fraude está cada vez mais difícil de ser realizada. Todos os preços, todo esse tipo de oferta é a partir de. Isso é para chamar a atenção do cliente. Não é necessariamente que ele vai pagar aquele valor. Aliás, nem pode, porque o que determina o preço de um pacote é o dia que você vai viajar, a forma como você vai viajar de avião, se é um voo direto, se é um voo com escala, o horário da viagem, né? Se é de madrugada ou se é de manhã cedo. Tudo isso, todos esses fatores determinam o preço final de uma passagem. Inclusive a categoria do hotel que você compra. Às vezes o preço é maravilhoso, mas ele não tem traslado, que é o transporte do aeroporto ao hotel, ou o hotel está muito afastado do centro, ou tem um acontecimento climático acontecendo. Hoje, para comprar uma passagem para o Caribe, é uma época muito boa, porque é a época dos furacões. Então existe muita promoção, né? Sim. Mas vamos enfrentar. Como é que Quem é o viajante que vai querer enfrentar uma situação climática adversa? Não faz sentido. Sim. Mas o preço é baixo porque não existe tanta demanda, né? E os preços são determinados pela oferta e pela demanda. Cláudio. Então, é um conselho que eu quero Sim. dar para o ouvinte ou para o espectador. Verifiquem, perguntem. Tem um agente de viagem, ele vai poder responder para vocês com isenção e vocês vão ter maior felicidade, menos dor de cabeça e vão ter uma experiência bem gratificante, né? Não se iludam com promoções que não existem, porque eu digo para vocês, não existe café de graça. Exatamente. Eu ia dizer até, né, que lá na Antares a sua equipe vai atender e vai esclarecer todas essas dúvidas, né? Todas essas o dúvidas. Luiz, que cuida do corporativo, né? O Luiz corporativo, Fernando, o Cadu. O Cadu, que é meu sócio. E também a Que Lívia viaja e a muito. Fátima. O Cadu, né? O Cadu viaja muito. O Cadu, você vai na Antares, cadê o Cadu? Tá viajando. E o Cláudio, eu acho que o Cadu viaja até mais que você, né, Cláudio?
Não, eu viajo mais que ele. Viaja mais que... Mas ele pode viajar mais que eu. Depende o período, mas na Turquia ele não vai. Na Turquia não vai. Vai você. Mas ele vai para a Itália. Ele vai pilotar outros grupos. Então ele já, cada um pilota um grupo, né? Então, Cláudio, tem gostaria a de Lília, agradecer. tem a Fátima. A Fátima vai comigo para a Turquia. Vai sair um pouquinho da rotina? Vai. A Fátima é um reconhecimento do trabalho. É uma menina extremamente talentosa, uma gente talentosa, além de turismo talentosa, com conhecimento e traz muito discernimento ao viajante. Então, aqui não são funcionários, e a Lília né? também. Não, são família. Para mim é a minha família de dia. Eu convivo muito mais com eles do que às vezes com a minha própria família, porque com a minha família eu estou dormindo porque é de madrugada, e com eles eu estou todo dia. Então eu estou mais próximo deles do que a minha própria família. E, inclusive, eu faço convite a você, aí o escritório da Antares, porque é algo espetacular. Não é porque o Cláudio está aqui, mas quando eu recebi o convite, fui até o escritório da Antares, quando eu entrei, não parece uma agência de viagens, não parece um estabelecimento comercial. Você entra, você parece que você está na sua casa, você é muito bem recebido, é algo magnífico. É isso que faz a diferença. Eu gostaria de parabenizar você, Cláudio, pela postura, não só a sua postura, mas a do Luiz, a do Cadu, a da Lília e a da Fátima, porque é isso que as pessoas procuram. E eu tenho a certeza que na Antares vão achar. Sim, mas tratar bem é uma obrigação. Sim, mas tem pessoas que ainda não conseguem fazer. Não, receber bem é uma obrigação. Cláudio, obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você, agradeço a oportunidade, Matheus, agradeço a Mais Bragança e principalmente ao nosso ouvinte aí que contribuiu para iluminar, vamos dizer assim. Ao Felipe. A Débora, a Thaís. A Gi Cortese. Tivemos aqui também na audiência a Santina Ramos está na audiência, a Lúcia, a Mai Silva, a Má Moraes, todos aqui acompanhando o Cláudio as informações da Antares. Que fizeram com que eu desse uma explicação bastante importante para eles. Muito obrigado. E esse é o intuito do Jornal Mais Bragança junto com a Antares, de bater um papo, trazer informações sobre os pacotes, sobre a economia, porque é um lazer que a gente traz para você também. E passando os telefones, o telefone comercial que vai falar com a Lília e a Fátima, né? Lília e Fátima. É o 4032-8918. Para qualquer informação comercial, esse telefone. Né? Também pelo WhatsApp. O 988458372, aí esse pode ser 24 horas. 24 horas. Mandou uma mensagem, vocês visualizam, respondem e convidam para estarem indo até Antares. E o corporativo do Luiz Fernando, que vai estar esclarecendo todas as informações para você e a sua empresa, que é o 4032-8749. Então esses são os contatos. Tem as redes sociais também da Antares. Tem as redes sociais, o Facebook, Facebook/Antares Travel, o Instagram, tem no YouTube também, alguns vídeos no YouTube muito legal, mas eu acredito que nós podemos fazer muito melhor por você se você visitar a nossa agência. E o endereço, Cláudio? A Rua Teixeira 352, sala 21, bem em frente ao Bragantino. A Energisa. Energisa, né? Na Alfeu Grimelo embaixo, ali no Lago do Taboão, subiu a rua, já vai ver um prédio espelhado. Antares fica localizado ali. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Estaremos de volta. Muito obrigado e eu vou estar muito feliz em atender esse espectador. E espero que você retorne antes de ir para a Turquia. Né? E já volte também com material, conteúdo, vídeos. Maravilhoso. E se puder também trazer algum participante desse grupo para a gente bater um papo aqui, tá bom? Perfeito. Eu queria dar mais uma dica para o pessoal. Pesquisem, confrontem, não tenham vergonha de fazer pergunta. Isso é importante para vocês, para a qualidade do serviço que vocês estão comprando, vocês estão pagando por isso, então pesquisem para não cair em roubada, né? Perguntem, não tenham vergonha. Se eu não sei, eu pergunto também. Claro. Hoje a informação é muito fácil, não deixem, porque a gente entra em roubada por não pesquisar. Sim, a informação está na palma da mão, mas basta você ter a
preocupação e a segurança também de saber usá-la, né? Então, obrigado, Cláudio, mais uma Muito vez. obrigado. Recebemos aqui o Cláudio Lutz, o seu sobrenome, que é um pouco mais... É alemão, né? De origem alemã. Lutzcat. Lutzcat. Até gostoso de falar, mas às vezes dá uma enrolada, né? Mas obrigado, viu, Cláudio? Muito obrigado a E vocês. agradecendo também a Antares aqui no Jornal Mais Bragança. A gente vai ficando por aqui, mas claro que nós estaremos trazendo mais conteúdo de viagens, do corporativo, viagens de lazer e, claro, falando sobre os pacotes, destinos nacionais e internacionais. A Antares, que inclusive está com a gente no futebol, hein? No próximo domingo, né, já fazendo um convite, Cláudio. O Bragantino joga aqui em Bragança contra o Vitória e vai ajudar também a Antares, porque tem muita gente que vai querer conhecer esse Bragantino e Red Bull, que estão fazendo uma parceria também que está dando certo, como a parceria do Jornal Mais Bragança e Antares Travel. Uma boa tarde para você, uma ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos. Nós voltamos em breve com o Cláudio e também com o Antares com informações de viagens, pacotes e de lazer para você. Muito obrigado.